Às vezes nós ficamos pensando o que as pessoas faziam depois de escurecer em noites escuras e solitárias antes de ser inventado computadores e televisão e todas as telas, não é, que podem e capturam a nossa atenção. A nossa atenção é uma mercadoria inestimável, não é? E hoje em dia ela é capturada por muitas coisas. Mas e antigamente? Para a gente retroceder o máximo possível, não é? Em Gênesis capítulo 24, verso 63, nos dá uma visão interessante do filho prometido, não é, a Abraão, não é, do que ele fazia, do que Isaac fazia quando caía a noite, não é, depois que tudo se aquietava e tudo escurecia. A Bíblia diz que Isaac saiu para meditar no campo ao anoitecer. Então eu posso ver Isaac andando sozinho no campo, sem nada nas mãos e com os olhos bem abertos para o mundo tridimensional de Deus. Eu diria com uma tela muito mais poderosa e enriquecedora do que os nossos dispositivos eletrônicos modernos. E ele podia caminhar ali olhando para aquela tela tridimensional com sua imaginação. Então, a meditação é uma arte perdida em nossos dias e não podemos crescer como filhos de Deus sem ela. E nós precisamos de uma maneira de reintroduzi-la na igreja e então considerar como ela se relaciona com algo que muitos de nós conhecemos melhor do que a meditação, que é a oração. Mas antes de nós combinarmos as duas coisas, meditação e oração, a gente tem que pensar no básico do que a Bíblia diz sobre meditação. Meditar em hebraico significa literalmente mastigar, não é? Mastigar sobre algum pensamento, como alguns animais ruminam de noite, não é? A comida volta à sua boca e ele mastiga de novo. Então, mastigar em algum pensamento com os dentes das nossas mentes e com os dentes dos nossos corações. Ponderar alguma realidade, rolar alguma visão na língua das nossas almas, quando a gente faz com algo delicioso, saboreando como aquilo que nós gostamos, que é doce ou é gostoso para nós, merece ser aproveitado e procurando digerir de tal forma que produza uma mudança e um benefício real em nós. Então, o que eu estou descrevendo é o oposto da meditação oriental, que visa esvaziar a mente. É estranho ver muitas pessoas que se dizem cristãos envolvidos com yoga e meditação oriental. Isso é o ponto que nós chegamos do distanciamento da realidade bíblica. Então, a meditação bíblica é o oposto da meditação oriental, que visa esvaziar a mente. A meditação, eu diria, judaico-cristã, do Velho e Novo Testamento, ela tem como objetivo preencher a mente enquanto envolve e nutre a pessoa interior. É isso que Isaac fazia ao sair à noite, olhando para o céu e meditando, não é? Levando ao palato da alma algo a respeito daquele Deus maravilhoso do seu pai, não é? E deixando aquilo penetrar fundo no seu coração. Deus deixou clara a necessidade dos líderes do seu povo meditarem em suas palavras, por exemplo, ao falar com Josué.
Deus diz assim a Josué: este livro da lei não se aparte da sua boca, mas você deve meditar nele de dia e de noite, para que você, Josué, tenha cuidado de fazer de acordo com tudo o que está escrito. Com tudo que está escrito nele, não é? Na palavra que Deus tinha dado através de Moisés. Isso está em Josué 1, verso 8. Então, o mesmo ocorre com todo o seu povo, não é? Conforme nós encontramos, por exemplo, no livro de hinos de Israel. Os salmos, frequentemente, eles celebram o tipo de vida formado e preenchido, né? Formada e preenchida pela meditação nas palavras de Deus de dia e de noite. Nós podemos ver isso no Salmo 1, 2, no Salmo 63, 6, no Salmo 119, 97, enfim, tantos salmos, né, dizem que essa é a característica do povo de Deus, né, ela medita de dia e de noite. E tal meditação acontece fixando os nossos olhos, como o Salmo 119, 15 diz, em Deus. E também em suas obras maravilhosas, no Salmo 119, 27, 145, verso 5, ponderando sobre Deus, Salmo 77, 12, o Salmo 143, verso 5, ponderando isso em nossos corações, não de maneira superficial, como diz o Salmo 19, 14, 49, 3, 77, 6, etc. A meditação, ela revela nossos verdadeiros amores. Tudo que é um amor do nosso coração, nós ficamos imaginando coisas com esses amores. Então nós vamos meditar sobre o que nós amamos. É inexorável, não é? E é o que o Salmo 119, 48 diz, o versículo 97 também. E também aquilo em que meditamos, cresceremos em amar mais aquilo em que nós meditamos. Então, meditação, estritamente falando, é uma palavra do Antigo Testamento. No entanto, o conceito, a ideia, não é? O conceito de mergulhar nossas almas nas palavras de Deus é muito mais uma prática expectativa cristã. Jesus, por exemplo, ele repreendeu Pedro por colocar a sua mente nas coisas do mundo, por ele não colocar sua mente em Deus, mas nas coisas dos homens. E por isso que ele falou para Jesus não ir para Jerusalém morrer, porque ele estava colocando sua mente no pensamento humano. Em Mateus 16, 23, Marcos 8, 33. O apóstolo Paulo, em um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia, fala conosco: aqueles que vivem de acordo com a carne colocam suas mentes nas coisas da carne, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Pois ter a mente voltada para a carne, Paulo diz, é a morte, mas ter a mente voltada para o Espírito é vida e paz. Romanos 8, 5 e 6. Mas ele fala a mesma coisa também em Filipenses 3, 19. Como cristãos, nossa meditação terá um certo centro de gravidade. Nós colocamos nossas mentes nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, Paulo diz em Colossenses 3, verso 2. Então nós descobrimos que no centro e no coração dessas coisas celestiais está uma pessoa e apenas uma pessoa. A palavra de Deus diz para nós: buscai as coisas que são de cima, onde está Cristo assentado à direita de Deus. Colossenses 3, verso 1. Então nós meditamos sobre as palavras escritas de Deus à luz da palavra encarnada de Deus. Nós procuramos permanecer nele, como João 15, 4 a 10 diz, e que a palavra de Cristo, Paulo diz, habite ricamente em vós,
Colossenses 3,16. Então, como então nossa meditação na palavra de Deus se relaciona com nossas palavras a Ele, que nós chamamos de oração? Nós podíamos abrir mais o leque, mas nós podemos pensar de duas maneiras. Por meio da oração, nós pedimos ajuda antes de ouvir a Deus em sua palavra e respondemos a Deus depois de mergulhar nossas almas em sua palavra. Então, primeiro, nós pedimos ajuda para ouvir e depois nos deliciamos em ter ouvido. Então, no primeiro tipo de oração, a oração é uma serva indispensável da meditação. Com isso, a gente quer dizer que a oração serve para a meditação da palavra de Deus, não é? Ela é uma serva disso. Nós, então, especificamos 4 pedidos específicos, não é, que fazemos a Deus por meio da oração para irmos para a meditação. Nós oramos pela inclinação de nos voltarmos do mundo para a sua palavra. Nós pedimos pela capacidade espiritual de ver sua glória em seus testemunhos, ou seja, em cada parte, cada porção da sua palavra. E nós pedimos a Deus uma visão que satisfaça a alma, a nossa alma, com o seu amor. E pedimos também força no homem interior para fazer a vontade de Deus revelada na sua palavra. Então, se nós quisermos obter qualquer benefício verdadeiro e duradouro por nos demorarmos na palavra de Deus ou nas palavras de Deus, né, meditando, nós dependemos da ajuda de Deus. Sem Ele, sem Deus, nossos corações gravitam em torno do mundo, ao invés de gravitar ao redor da palavra. Sem Deus, não podemos ver a verdadeira glória na palavra de Deus. Muitos leem a Bíblia, mas não veem a glória de Deus na face de Cristo. Sem Deus não podemos ver sua glória em sua palavra. Sem Deus, nossas almas não ficarão satisfeitas com Ele. Não é? Toda a leitura será algo que não satisfará as nossas almas. Sem Deus, não teremos forças para depois vivermos em sua vontade revelada. E então nós oramos. A oração antes e durante nossa meditação na palavra de Deus, ela é vital para pedir a Deus que dê efeito espiritual e poder à nossa meditação, à nossa reflexão. Mas e a oração após a meditação? Talvez menos compreendido hoje seja como a meditação também serve à oração. Você viu que a oração serve à meditação, mas a meditação também serve à oração. Há um famoso puritano, Thomas Manton, nasceu em 1620, morreu em 1677, e ele capta bem isso. Ele diz que a meditação é um tipo de dever intermediário entre a palavra e a oração, e tem respeito por ambas. Não é? Então, a palavra de Deus, ele diz, alimenta a meditação, e a meditação alimenta a oração. E ele continua dizendo que nós devemos ouvir para não estarmos errados, e meditar para que não sejamos estéreis. Não é? Então, a oração não é apenas a serva da meditação, ele diz, mas também seu ápice. Não apenas oramos para que Deus nos dê olhos para ver, mas também, uma vez que tenhamos visto, ele diz, e sido apropriadamente movidos por suas palavras, respondermos a Ele em adoração, confissão, ação de graças e súplica. Então, o princípio geral é que a palavra de Deus vem primeiro, depois nossas orações. Primeiro, Deus, nos fala em sua palavra. E agradecemos
o que ele tem a dizer e nós ouvimos. Nós demoramos nisso, nós mastigamos isso, nós meditamos sobre isso. Então, uma vez que tenhamos ouvido durante todo aquele tempo, então respondemos em oração. Nós reverentemente respondemos na maravilha que chamamos oração. É por isso que a oração é maravilhosa para nós. A oração, como palavras que falamos a Deus, é e deve ser uma resposta adequada para ouvir ou para ouvir e meditar nas palavras que Ele nos fala. Deus deseja que suas palavras informem e moldem como respondemos a Ele em oração. A oração verdadeira sempre é moldada e informada pela verdade de Deus. Como criaturas, nós não o despertamos, entre aspas, principalmente como até mesmo os pagãos costumam fazer, não é? Esse é um instinto humano à parte da revelação do Deus verdadeiro. Nós achamos que iniciamos algo. Então, o verdadeiro Deus fala primeiro. Ele inicia. Ele nos fala sobre si mesmo e ele nos fala sobre nós mesmos, sobre nossos corações, como suas criaturas. E ele nos fala sobre o mundo que ele fez. E ele nos fala sobre o seu Filho e seu Espírito. E ele informa as nossas mentes e corações. E a oração é tão somente a nossa resposta a Deus à luz do que Ele nos revelou. Então, para tornar isso tangível, em vez de nossas vidas de oração serem guiadas por listas, não é? Como muitas vezes nós pensamos em várias coisas que precisamos, ou, enfim, o que achamos que em como as coisas deviam ser na igreja, na vida, etc. Não é? Mas em vez da nossa oração ser guiada por listas, é apropriado e seria apropriado que nossas orações fossem guiadas pela palavra. Essa oração não só levaria e saturaria nossa audição, estudo e meditação na palavra de Deus, mas também e principalmente proveria, não é, mais o nosso coração daquilo que está no coração de Deus. Então ela flui como uma resposta a Deus, tendo ouvido suas palavras, tendo sido informada e moldada por sua palavra. Então, por exemplo, eu esses dias estava lendo João 12 e cheguei até o determinado verso 43, que é sobre várias autoridades que creram em Jesus, mas eles não confessaram isso publicamente, porque eles tinham medo dos fariseus. Ora, por que eles tinham medo? A Bíblia diz em João 12, 43, eles amavam a glória que vem do homem mais do que a glória que vem de Deus. Então eu fiz uma pausa para sentir o peso dessa declaração. Que tragédia, não é? Que horror. Então, depois de terminar de ler toda aquela sessão, eu voltei ao verso 43 para meditar. O verso 43 é expresso em termos negativos sobre aqueles que temiam o homem, não é? E então eu mudei de assunto para olhar sobre aqueles que realmente acreditavam em Cristo, não é? E eles amavam a glória de Deus mais do que a glória do homem. E isso não deve ser verdade apenas sobre eles, não é? Isso o que eu estava fazendo era meditação. Eu estava lá, não é? Isso é sobre nós, meditação. Isso deve ser verdade para todo cristão genuíno, que amamos a aprovação de Deus infinitamente mais do que a aprovação do homem ou da nossa cultura, e etc.
que temos um temor de Deus e não do homem, não é? Que temos o verdadeiro temor dele, que jamais tememos nossa cultura ou os homens, que buscamos o sorriso, né, de Deus e não o elogio humano, que vivemos para o elogio de Deus e não para o homem. Então, enquanto eu continuava mastigando, a verdade tornou-se cada vez mais doce para minha alma. E como não poderia agora orar a respeito disso? Era sobre isso que eu queria orar e pedir a graça de Deus sobre minha vida. Então, em primeiro lugar, para mim, não é? Pai, me faça amar e continuar a amar a glória que vem de Ti, muito mais do que qualquer tipo de glória que venha do homem ou da nossa cultura. E depois eu orei mesmo pela minha esposa, meus filhos, nossa igreja, nossos amigos e familiares, porque é uma tragédia, não é, amar e desejar o louvor do homem em vez de a aprovação de Deus. Então eu pedi, e Tu poderias, ó Deus, me usar para tornar isso verdade para outras pessoas, não é? Então eu tomei João 12:43 como uma palavra para mim, da boca de Deus. E depois de ouvi-lo falar e gastar bastante tempo ponderando suas palavras e tentando ouvi-las até o fundo do coração, eu então mudei, não é? No relacionamento com Ele, para responder a Ele em oração com respeito a essa verdade. Então não foi difícil passar da leitura cerebral ao ensaio de uma lista de pedidos, mas não é isso que traz a verdadeira adoração. Em vez disso, naturalmente aquilo progrediu de ouvir Sua palavra através da leitura para meditar nela, naquelas palavras, no coração, para falar com Ele em oração, e não simplesmente extrair uma lista para falar sem aquilo ter dominado o coração e as afeições. Então progrediu de ouvir Sua palavra, suas palavras através da leitura, para a meditação nelas no coração, para falar com Ele em oração, pedindo que Deus tornasse essa preciosa realidade verdadeira para mim, para meus antes queridos, para a nossa igreja, para a nossa cidade, não é? Para sermos usados para isso, para que os homens amem o louvor e a glória de Deus e não do mundo, dos outros homens. Portanto, eu convido você a descobrir comigo essa arte perdida da meditação. Vamos ouvir a voz de Deus nas Escrituras, fazendo uma pausa em suas palavras sem pressa, como Isaac andando quando a noite caía há tanto tempo atrás. Vamos tomá-las a cada dia como uma palavra da boca de Deus para nós. Então, como nossos ouvidos ouviram atenta e profundamente Suas palavras, vamos abrir nossa própria boca em reverência e alegria, saboreando o presente, não é, em Jesus Cristo, de ter o ouvido de Deus inclinado para nós na oração. Ele quer que a nossa oração seja a resposta, depois de meditação profunda, àquilo que Ele falou a nós sobre todas as coisas e sobre o centro de todas as coisas, Jesus Cristo. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás.
terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei.